Em nome do Senhor, livro de Miqueias, um livro abençoado, de muitas revelações, de muita palavra relacionada ao povo de Judá, ao povo de Israel, um livro que sempre alerta sobre as ameaças que eles estavam ali para passar mediante o que estava acontecendo ali naquele tempo. Eu acho muito interessante no livro de Miqueias, no capítulo 2, que fala do opressor ganancioso, alerta também dos falsos profetas. No capítulo 4 de Miqueias nos fala sobre o anúncio do chamamento dos gentios. A partir do capítulo 5 fala do nascimento do Messias e do seu reinado, né, que aconteceria. Então é um livro de realmente para alertar aquele povo. No capítulo 6 fala de Deus e o seu povo que estava em juízo. Fala que toda injustiça vai ter o seu castigo. No capítulo 7, no inicinho, fala da corrupção moral de Israel. E no finalzinho fala do compadecimento de Cristo, nosso Senhor, em relação a Israel, que de fato conseguiu acordar e despertar para entender que eles estavam agindo de forma errada, que eles estavam muito gananciosos, pensando somente em ter as coisas, pensando só nas coisas terrenas e esquecendo que o reino de Deus é um reino espiritual, não é um reino material. Aqui no capítulo 2 de Miqueias, no versículo 6, nos diz assim: Não bajuleis, não babujeis, dizem eles. Não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem àqueles que andam retamente. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa, aqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Versículo 11. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: Eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Aqui nesse capítulo 2, nessa parte, o profeta identifica aqueles que eram alvo do juízo, por causa do pecado que eles cometeram. Os líderes políticos ali naquele momento eram corruptos e eles usavam muito do uso do poder para satisfazer os seus próprios interesses e a sua própria ganância. Então o povo era comprado ali por causa daquelas palavras. Só que em toda a Bíblia Sagrada nós percebemos em todo o tempo que sempre é alertado em relação às falsas doutrinas, aos falsos profetas, às má-falácias. Então aquele povo estava se perdendo ali porque eles não estavam ouvindo aquilo que era para ouvir, que era para ouvir a palavra do Senhor Jesus. E o Senhor estava advertindo que planejava castigar aqueles que estavam fazendo mal. O castigo de Deus tinha o propósito de punir o pecado e corrigir aquele comportamento infiel. E isso acontecia naquele tempo e também acontece nos tempos de hoje, nos dias atuais. Aqui no capítulo 4 de Miqueias, no versículo 3, nos fala: Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas, né, que são cidades grandes e longes. Estes converterão as suas espadas em redes de arados e suas lanças em podadeiras. Podadeiras é para podar. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Versículo 4. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus. Mas, quanto a nós, andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Versículo 6. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligira. Meu Deus. O capítulo 4 tá falando do chamamento, tá orientando, tá exortando aquele povo que estava gentil. E o Miqueias previu que aquele povo estava sendo levado a cativeiro e que o Senhor livraria
somente aqueles que se arrependessem. O que é arrepender? É deixar de fazer aquilo de errado que estava sendo feito e parar de fazer. Então, não foi por falta de exortação, não foi por falta de ensinamento, que Miqueias estava ali para fazer isso. E Deus e seu povo anda em justiça. Meu Deus, é muito forte, é muito forte. No capítulo 6, no versículo 14, nos fala: comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não o livrarás. E aquilo que livrares, eu lhe entregarei à espada. Semearás, contudo, não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Onri e todas as obras de Acabe, e andaste nos conselhos desse. Meu Deus, por isso que eu farei de ti uma desolação e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. O opróbrio é justamente o contrário. Meu Deus, como essa palavra ela é tão atual. Foi escrita há mais de 2000 anos atrás para um povo que estava sendo totalmente ímpio, que estava totalmente focado só em ouvir coisas que as pessoas, os falsos profetas estavam falando, e a palavra de uma forma bem clara fala de uma forma triste que o pecado estava sendo desastroso para a sociedade. Olha que comer e não se fartar significa que eles comiam, mas a fome permanecia. Quando fala de remover os bens, é que eles não iam ficar livres, mesmo se tirasse tudo deles para pagar a dívida. Gente, isso é muito forte. E isso também está acontecendo nos nossos dias atuais. Quando fala que semearás e não colherás, e vai pisar nas azeitonas e não vai ter o azeite, gente, isso é muito sério. E nós podemos perceber que isso também acontece nos nossos dias atuais, porque as pessoas estão muito focadas somente em si. E infelizmente isso está acontecendo no meio das igrejas também. As pessoas, eu tenho observado, geralmente elas procuram ir nos cultos, não procura convidar uma pessoa que ainda não serve ao Senhor, procura só para si. Se tem a oportunidade de ajudar, perde a oportunidade de ajudar, às vezes ou por ciúme, ou por ignorância, ou por simplesmente não querer ajudar porque a vida dele já está tranquila, já está resolvida. E isso é muito triste, isso aconteceu naquele tempo que aquele povo estava egoísta, pensando só em adquirir, de reter, de ganhar, e não de dar, de abençoar, que foi o que Jesus nos ensinou aqui nessa terra. E olha que aqui, Jesus ainda não tinha chegado para eles. Eles seguiam os ensinamentos e a palavra de Deus. Eram direcionados por Deus, mas Deus já falava e já anunciava, aqui no livro de Miqueias, já falava sobre a vinda do Messias. E hoje nós já sabemos que nós que somos filhos, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, assim, da mesma forma que aconteceu naquele tempo, também acontece nos dias atuais. Das pessoas pensarem só em ter, pensam só em si, estão cada dia mais ignorantes, mais soberbos, só adquirindo para si, não pensam em dar, em dividir com o outro. Sabendo que a matemática de Deus ela é diferenciada. Quando você dá, você recebe. Quando você divide, você acaba multiplicando, porque o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais. No capítulo 7, no versículo 12, nos diz: quem, ó Deus, é, ó Pai, semelhante a ti? Então, o louvor que eu amo que fala: quem é semelhante a ti? Gente, eu amo esse louvor. E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. E é exatamente isso aqui que tá falando no capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão dos restantes da tua herança? Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Gente, isso aqui é muito lindo. A parte B do versículo 18
O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. O que significa isso? Que o Senhor não tem prazer em castigar, o Senhor não tem prazer em exortar. O prazer nele está em agir com misericórdia, para aqueles que de fato se arrependem, para aqueles que de fato têm uma vida sacrificial. É falar para o Senhor, eis aqui a minha vida, faça conforme a tua vontade. Um sacrifício é uma oferta digna de aceitação a Deus. Uma vida de sacrifício significa dedicar toda a sua vida para Deus. E este sacrifício é feito pelo Senhor somente através do trabalho de Cristo em nós. Ele é o sacrifício final e completo para expiação de todo e qualquer pecado. O Miqueias sabia que essas ofertas em excesso não eram aceitas diante de Deus. O Senhor não estava querendo holocausto, não estava querendo sacrifício, estava querendo o coração, estava querendo a vida daquele povo. Davi também sabia que dependia de ter um coração contrito no Senhor. O que é um coração contrito? Um coração quebrantável, um coração de maleabilidade, um coração sedento que dá para o Senhor fazer exatamente o que Ele quer, não o que nós estamos querendo. Paulo descreveu também, falando sobre o sacrifício vivo, que é a nossa vida em oferta viva ao Senhor. Embora seja impossível igualar a morte sacrificial de Cristo, e de fato isso não é exigido de ninguém, não é exigido para nenhum de nós, a sua entrega deve ser completa e de todo o coração. Se tornar um sacrifício vivo implica em obedecer os mandamentos do Senhor, entregando a Deus todo o nosso amor, a nossa vontade, a razão, o nosso corpo, e confirmar a prática através da palavra e do serviço diário ao próximo. Isso é ter uma vida sacrificial. É simplesmente pegar e entregar a nossa vida e falar assim: Senhor, seja feita não a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Nenhuma expressão de amor, indiferente do custo, pode se igualar ao preço que foi pago por Jesus ali naquela cruz por nós. A mulher também perdoada despejou o caro óleo e perfume que ela tinha para ungir os pés de Jesus. Contudo, o seu presente incluía em reconhecer que o seu passado era um risco, que ele foi revelado ali, mas que ela foi perdoada. O exemplo dela de oferta e de sacrifício não passou despercebido, porque ela entregou tudo de melhor que ela tinha para aquele que podia perdoar os pecados dela, e ela não fez aquilo pensando em troca. Ela fez porque ela reconheceu que Jesus estava diante dela e ela quis simplesmente o adorar. E olha que maravilha, aquele povo teve a oportunidade, depois que houve a vinda de Jesus, de estar perto dele, de poder de fato fazer aquelas ofertas diante dele. Mas a presença do Espírito Santo habita em nós, ele habita em nós hoje. Nós não temos ele fisicamente, mas nós temos o papel de ser ele fisicamente aqui na terra. E é isso que o livro de Miqueias estava falando. Que não era ficar oferecendo sacrifício, holocausto, não. Que era simplesmente ser fiel, ter uma vida sacrificial, de se falar assim: Senhor, eis aqui a minha vida, faça assim em mim conforme a tua vontade, e fazer com que o Senhor direcione tudo. Então é isso que o livro de Miqueias quer nos ensinar, que